Boa noite, mais uma edição do A Semana com Salomão Moiana. Boa noite, Salomão, e bem-vindo para o seu programa. Obrigado. Muito bem. Para esta semana, o Salomão elegeu 3 pontos, nomeadamente este imbróglio, passo o termo, do Ana Malala, parece que imperou ao nível do Ministério da Justiça e Assuntos Constitucionais. Também temos a oferta de um furo de água na cidade da Beira pelo partido Podemos. E, por fim, o simpósio da Frelimo. Houve intervenções que gelaram a plenária desta reunião. Ponto prévio, Salomão, a questão lá de Ndindiza. Eu estive em Ndindiza em 2019. Uma terra árida. Há 5 anos que não chovia, na época. Exato. E há muitas histórias por se contar. Há momentos que se fica em Ndindiza há muito tempo. Chegou todo o distrito. É por isso que o governo fez lá aquele chamado, para além de furos, não é multiuso, fez aquelas lagoas escavadas para abastecimento de água à população e também para o abeberamento do gado, porque é um distrito com muito potencial para a pecuária. Mas a razão que me leva a falar outra vez de Ndindiza é aquela que me levou a falar na semana passada. Sim. A propósito de um cidadão que agora descobri que afinal é um cigaú que diz que é do Zimbábue. É o tal indivíduo que diz que é Mazione e tal, que andou a terrorizar as comunidades lá em Ndindiza, a fazer profecias, algumas delas mal feitas, e que de repente ele pôs-se em fuga em direção a Zimbábue. Quando chegou perto de Squalaquala, no distrito de Squalaquala, ele envolveu-se num acidente. Ele estava a conduzir uma viatura, fez um acidente, matou uma pessoa nesse acidente e ele ficou ligeiramente ferido, porque, contrariamente ao que a polícia disse, que ele estava gravemente ferido, não está gravemente ferido, porque no dia seguinte já falava à imprensa, já dizia coisa com coisa. E a polícia diz que ele estava a guiar sem habilitação para tal, portanto não tem carta de condução. E depois foi levado ao tribunal, pelos vistos, num processo sumaríssimo. E no dia seguinte, ou 2 dias depois desse acidente, ele já aparece nas redes sociais a fazer peditórios, a fazer apelo a pessoas de bem para que lhe emprestem ou lhe arranjem, lhe apoiem com 150 mil meticais, porque o tribunal, segundo ele, arbitrou-lhe uma multa de 250 mil meticais a favor do ofendido, ou do falecido, ou dos familiares do falecido. E que ele não tem esse valor, só tem 100 mil meticais. E onde ficou o dinheiro que ele O dinheiro que andou a coletar, acho que andou a beber, pelos vistos, porque parece que é um religioso que bebe muito, pelos vistos. Então, há 2 questões. A primeira questão é a impunidade à volta dele. O polícia, o chefe das relações públicas do Comando Provincial da PRM em Xai-Xai, quando falou dele, disse que ele estava a conduzir sem estar habilitado para tal e fez um acidente mortal. E em condições normais, quando o indivíduo anda a conduzir sem carta de condução, e mesmo que não se envolva em acidente, a primeira coisa é prisão. Agora, ele ainda está aí livre, ainda está a pedir ajuda e não está encarcerado em nenhum estabelecimento penitenciário. Isso levanta muitas dúvidas sobre as pessoas, que eu não sei das pessoas, sobre a qualidade deste sujeito, a qualidade tão especial deste personagem, que depois de fazer distúrbios sociais em Ndindiza, a tentar fugir para o Zimbábue, envolve-se num acidente em Squalaquala, entretanto está aí. Deve ter hipnotizado as autoridades. Não sei que tipo de autoridades são essas que nos informam que ele estava a conduzir sem estar habilitado para tal. Estava a conduzir carro
não tem carta de condução. Entretanto, estão a deixá-lo circular à vontade, fazer os apelos nas redes sociais, a dizer que está a pedir ajuda, pessoas de bem que lhe apoiam com 150 mil meticais para ele sair do problema em que se envolveu. Eu penso que está a haver muita impunidade à volta desta pessoa. Aliás, as populações de Ndindiza já diziam que lá em Ndindiza esta pessoa tinha uma proteção da polícia. Eu não sei se primeiro foi fazer trabalho, não sei, da polícia, educou a polícia, ou amedrontou a polícia, ou hipnotizou a polícia, para depois a polícia ser tão branda em relação a este cidadão, quando a mesma polícia é terrível em relação a vários cidadãos nacionais. Portanto, eu penso que é preciso uma atitude nova por parte da polícia, sob pena de ser vista como conivente das atrocidades que este cidadão esteve a fazer no distrito de Xingubo, na sua sede, que é em Ndindiza. Eu penso que é preciso uma atitude em volta disto. E também é preciso prevenir que no futuro não venha outro charlatão mandar perfilar pessoas, mandar ultrajar pessoas, entrar nas casas das pessoas, dizer que está à procura dos amuletos, está à procura das cobras, que as pessoas escondem em casa. Isso não pode fazer isso. Isso é violação da privacidade das pessoas. É violação do domicílio. O domicílio é protegido pela Constituição da República. Não é em Ndindiza, onde reina outra Constituição diferente daquela que nos rege a todos nós. Portanto, queria deixar este alerta e chamar a atenção à polícia para que seja mais contundente e seja mais previsível na sua atuação. Não se mostre conivente, não se mostre muito facultativo quando se trata deste cidadão. Muitíssimo obrigado. Que até devia ser responsabilizado primeiro em Ndindiza por aquilo que andou a fazer, deixaram ele sair de Ndindiza e depois, como se isso não bastasse, ainda mata um moçambicano a caminho do Zimbábue. Não pode ser assim. Muitíssimo obrigado, Salomão. Já ficou então aqui esse registro, este ponto prévio. Então, vamos avançar para o primeiro tema desta edição. Ana Malala não passou no Conselho, no Ministério da Justiça e Assuntos Constitucionais. Tem aqui... Bom, não passou por causa de mesquinhice da nossa administração pública. Não passou por causa de politiquice. Não é por causa de nenhuma razão concludente, uma razão evidente, uma razão jurídica forte. Aquela missiva que o ministro assinou, até com muitos erros ortográficos, não sei se foi ele que escreveu ou ele não leu com atenção para devolver ao departamento jurídico para que escreva pelo menos sem erros ortográficos. Tinha lá uma série de erros ortográficos. Eu penso que os argumentos apresentados naquele documento do ministro não são plausíveis. O que o ministro podia dizer é que nós, o governo de Moçambique, não gostamos deste nome, é só isso. Agora, invocar a Constituição e dizer que o nome étnico é de uma província, de uma região, pode criar divisionismo, isso vai em contramão com a própria Constituição. E aquele ministro que está ali não é um ministro qualquer, é juiz conselheiro do Conselho Constitucional. É um conselho que é o zelador da Constituição. Quer dizer, agora, se a Constituição diz que o Estado promove a valorização e o amplo uso das línguas nacionais e promove essas línguas para sua mais ampla utilização, e aparece um partido que quer fazer o uso das línguas, não pode usar porque os nomes dos partidos têm que estar em língua portuguesa. Desde quando? Isso não é verdade. Então, eu penso que há muita politiquice nessas coisas. E depois, dizer que Ana Malala não corresponde àquela designação do partido. Se fosse só isso, não era problema. Era mandar o partido fazer as letras coincidir com a Ana Malala, não há problema. Portanto, penso que não é por aí. Eu acho que
por motivos políticos. Até porque há partidos que estão na mesma situação. Exatamente. Acrónimos ou siglas. Exatamente. Uma coisa e o nome já é outra coisa. Eu até perguntei ao meu amigo Kivela, que é o presidente de PAUM, o que é que o PAUM quer dizer. O rumo quer dizer régulo, que é em língua macua. E depois o AMUSE quer dizer família, que é um partido que até já concorreu às presidenciais. Portanto, eu penso que, para mim, o grupo do Venâncio devia desprezar isto e trazer um nome. Até pode trazer um nome bonito, chamar PRM. Agora, ver se não vão dizer que, quer dizer, Partido de Reconstrução de Moçambique, por exemplo, ou se chamar PM. Se não vão dizer que, PRM vai se confundir com a Polícia da República de Moçambique, PM vai se confundir com o primeiro-ministro, quer dizer, não sei. Eu ia trazer vários nomes para o Ministério escolher. É só trazer uma chuva de nomes. PM, Partido de Moçambique. Ou que seja para o próprio Ministério a sugerir os nomes. Sim, você traz uma série de nomes, dizer que eu tenho esses 8 nomes ou 10. Em português, todos eles. Escolhe um. Porque o que está em causa, e eu não sei como é que o Ministério, como é que o governo, ou como é que os dirigentes deste país não estão a ver uma coisa. Quer dizer, não é a Ana Malala que faz política. Quem faz política são os dirigentes do partido. Quem vai concorrer às eleições não é a Ana Malala. A Ana Malala não é nada. Por exemplo, pega a Ana Malala, coloca o Suf Momad como presidente da Ana Malala. A ver se as pessoas vão correr para lá votar o Suf, porque é a Ana Malala. As pessoas vão votar aquelas pessoas que têm programa, que têm ideia, que têm capacidade de fazer coisas, capacidade de mobilizar. Que é esse o apanágio que o Venâncio tem. Agora, o problema de nome, eu nem me preocupava com o nome. Eu chamava PRM, Partido de Reconstrução de Moçambique. Ou PM, Partido de Moçambique, acabou. Para ver se o ministro fica feliz, autoriza. Portanto, porque o mais importante para o grupo do Venâncio não é o nome do partido. O mais importante é eles terem um veículo através do qual façam política oficialmente. Façam política livremente. Também isso não é, quer dizer, não ter partido não é uma limitação para não fazer política. A razão pela qual até agora fazem política. Até agora, sem ter partido, tem diálogos regulares com o chefe do Estado. Até agora, sem fazer política, está a fazer várias intervenções dentro e fora do país. Portanto, não é o nome que está em causa. Agora, quando um governo inteiro se entretém na procura de vírgulas, até diz que aqui o objetivo tal, onde um dos objetivos do partido é lutar contra a partidarização do Estado. Não pode ser assim, porque os partidos é que fazem parte do... É uma confusão, uma cacofonia de argumentos insustentáveis e muitos deles até contra a própria Constituição. Isto é propositado? É falta de preparo? Não, é estratégia de luta contra alguém, não é? Você vê que na altura em que isso está a sair, também está a sair do tribunal um anúncio que diz que está à procura do Venâncio porque está em parte incerta, para dentro de 20 dias responder ao processo declarativo de condenação, o que é. Pronto, é uma estratégia assim, é uma sintonia. Quando você tenta desse lado, este vai tentar deste lado e eu vou lhe fragilizar ali. Quer dizer, eu nunca vi uma coisa igual. Um Estado inteiro perder horas de produzir para o país, concentrar-se numa única pessoa. Quer dizer, essa pessoa para mim é muito forte. Um Estado inteiro ficar agitado por causa de uma pessoa, por causa de um nome, de uma organização que nem existe. Quer dizer, é incrível. Ao que chegamos. Ao que chegamos. Quando temos um edifício todo, temos prédios bonitos, novos ministérios onde funcionam, com vários andares, toda aquela equipa, toda aquela entourage, ficar concentrado num documento, veja lá, essa vírgula não pode, porque, quer dizer,
Epá, isso para mim é uma grande vergonha. Eu fico envergonhado, neste momento, de ser moçambicano representado por essas instituições. Está mais do que claro que a política interfere no judiciário. Claro, claro. Aliás, os partidos nem deviam ser registrados no Ministério da Justiça, porque o Ministério da Justiça é o governo, e o governo é o partido no poder. Os partidos deviam ser registrados no tribunal. Noutros países registram-se no Tribunal Constitucional. Ou devia haver um organismo, mais ou menos, um organismo de soberania fora do governo, que possa, quer dizer, um organismo imparcial para tomar contas, só verificar elementos legais, elementos constitutivos da legalidade do facto. Agora, nós andarmos a registrar partido, quer dizer, o próprio ministro da Justiça que registra o partido, daqui a 2 anos será visto na rua a fazer campanha contra esse partido. Quer dizer, registrou, mas ele é adversário deste partido. Então, quer dizer, ele próprio está em conflito com as coisas. Daqui a pouco vai usar camiseta vermelha de andar aí a fazer campanha, vota fulano, não vota esse, não vota aquele. O mesmo que tem a tarefa de autorizar um partido a reinar no país. É um paradoxo. Portanto, é uma contradição. É uma coisa que aos 50 anos da independência já não devíamos estar nesse nível. Devíamos estar a pensar outras coisas, coisas maiores, coisas de desenvolver o país e coisas mais produtivas e mais proativas para o bem de Moçambique. E por falar em produzir e entregar coisas que façam bem ao país, temos aqui, já próximo do tema, Forquilha oferece um furo de água na cidade da Beira. Começa bem. Não, eu na semana passada disse uma coisa que o Podemos tem muita iniciativa boa, mas antes das iniciativas e tal, o Podemos tem que fazer um trabalho de base. Tem que falar com as bases, tem que ter uma inserção, sob pena de os seus atos serem anulados pela má percepção da população. Ou, porque paira uma coisa, veja lá aquelas senhoras do bairro Nduda, onde o Forquilha foi inaugurar, e até com as tesouras, cortar a fita, para oferecer um furo de água ao bairro, e as senhoras a dizer, não, leva lá o teu furo, nós não queremos. Aliás, o furo não é, quer dizer, a água não é tua, não és tu que estás a oferecer. A água é nossa, você que veio colocar aquele tubo. A água é da natureza. Então, pronto, quer dizer, uma oferta que devia ser agradecida pela população, como foi politizada, porque um pouco antes do Forquilha chegar no local, passou uma caravana do MDM, como quem diz, não te metas nesta zona, esta zona é nossa. Então, pronto, depois veio o Forquilha, cortou a fita para oferecer o furo à população do bairro Nduda na Beira. Só que a população que estava ali presente, aquela população que foi entrevistada pelos órgãos de comunicação, teve uma reação negativa. Disse que o Forquilha não pode oferecer o furo, porque o Forquilha é traidor, porque o Forquilha traiu o Venâncio, uma série de coisas. Ou seja, há uma rejeição à figura do Podemos. Não é rejeição. Há falta de uma preparação do terreno para você fazer isso. Nós estamos a sair de um processo político polarizado. Mesmo se for um dirigente da Frelimo fazer certas coisas, de qualquer maneira, sem prévio trabalho de base, até pode ser vaiado. O clima político neste momento no país não é bonito, não é favorável. Então, eu penso que os partidos políticos, sabendo disso, devem mudar a sua maneira de fazer política. E as coisas não podem ser feitas como dantes. É preciso muita atenção. Inovação. Uma grande inovação, porque a juventude, ao longo dos tempos, sobretudo no ano passado para cá, mostrou que a maior parte da juventude acordou para o pior. Acordou para dizer que
não quase a tudo. Está a dizer não a isso, não àquilo. Não a coisas feias, mas também não a coisas boas. Porque, quer dizer, ficou indoctrinada de que tudo está errado. Tudo que vem da Frelimo não presta. Tudo que vem daquele que está conotado com Frelimo não presta. Então, para nós mostrarmos que as coisas não são bem assim, é preciso um trabalho de base, não só de um partido como Podemos, mas de toda a sociedade. Incluindo a imprensa. Incluindo a comunicação social, incluindo as estruturas administrativas de base. Tem que ter uma abordagem amigável, uma abordagem de aproximação com o povo e não uma abordagem agressiva, uma abordagem de que nós somos chefes, vocês aceitem isto. Não, as coisas não são bem assim. A situação política no país mudou drasticamente. De tal forma que eu disse na semana passada, porque o Forquilha tinha feito aquela saudação na beira, eu disse que essas coisas não se fazem assim. Essas coisas são o culminar de um trabalho que já foi feito. E essa coisa de oferecer o furo não vai ficar nenhuma glória. Né? Se calhar até podem sabotar enquanto precisam do furo. Há uma peça aí do Gilberto Mendes em que a conversa das personagens, né? Um diz assim, mas como é que se compreende que as pessoas de repente sabotem tudo e tal? Então, depois a resposta do outro é que sabe, às vezes não é que nós não queremos aquilo que você quer nos dar, mas é só porque é você que nos dá. Nós não queremos, mas queremos aquela coisa que você tem, que quer nos dar. Mas o problema é quem dá. A aceitação. Quem dá, o tipo de pessoa, o sujeito da dor, da oportunidade. Eles querem água até. Naquela zona querem água. Todos querem usar aquele furo. Mas o problema é quem trouxe o furo. Então, pronto, começa aí o grande assunto. A qualidade do sujeito. Exatamente. A qualidade do sujeito conta muito. Agora, sabendo disso, os partidos têm que se organizar. Imagina lá, por exemplo, de repente, o presidente da Renamo, neste momento, que ele diz que já resolveu porque colocou a FIRE na sede, sair daqui, apanhar o avião ou apanhar o carro, ir a um distrito, dizer que eu venho conversar, eu sou presidente da Renamo, ele pode ser apedrejado. Enquanto mesmo é presidente da Renamo. Pode levar pedrada. Por quê? Porque a temperatura do país mudou. Ele já não pode fazer como antes. Toda a gente agora, incluindo o Partido Frelimo, não pode fazer como antes. Você não viu como é que se inaugurou o ano letivo lá em Mulumbo? Sim. O presidente Chapo inaugurou o ano letivo pela primeira vez num salão. Quer dizer, nunca se inaugurou um ano letivo num salão. O ano letivo é espaços abertos, com população e tal. Mas agora é preciso ter cautelas, é preciso saber qual é a temperatura política dali onde eu vou. Porque as coisas podem mudar de repente ali mesmo, na presença da UIR, na presença de todo aquele aparato policial. As coisas podem mudar. Então, eu aconselho a todas as forças políticas, todas, a partir do Podemos, do MDM, até ao Partido Frelimo, que é o partido maior, que tenham uma nova forma de falar com as pessoas e tenham uma abordagem amigável, uma abordagem persuasiva, uma abordagem de aproximação e não utilizar posturas agressivas em relação às pessoas. E olhar sobretudo para a juventude. Exatamente. E ainda bem que no próximo tema vamos falar do simpósio, porque nós estamos todos a dizer a juventude, juventude. Mas o que é que concretamente estamos a fazer para a juventude? Concreto, coisas concretas. O que é que estamos a fazer? Nada. Então, eu penso que não basta as palavras. É preciso fazer. E não basta um partido como Podemos desviar uma parte dos seus fundos, começar a fazer furos, fazer escolas,
fazer quê? Porque essas escolas podem ser demolidas pelas pessoas que necessitam delas. Mas porque o podemos está a oferecer, as pessoas vão dizer que não queremos. Então, eu penso que é preciso mudar a maneira de fazer política, fazermos uma outra política mais evoluída, uma política mais de contato interpessoal, criar bases. Primeiro, quando souber que ali naquela zona eu já tenho bases suficientes, já posso ir em forma de um comício, em forma de uma apresentação, assim, em grande. Se calhar seja por essa razão que Albino Forquilha não tenha feito então um comício sequer. Não, até se ele fizer, ninguém vai. O problema é esse. O problema é fazer comício para quem? Se ele fizer um comício, ninguém há de ir. Se o Suf Momad fizer um comício, ninguém há de ir. Então, é preciso saber, para fazer comício, primeiro, você tem que ter uma estrutura local que organiza isso. E aquela estrutura ter uma aceitação suficiente para o líder sair de onde estiver, para ir ali falar com os seus militantes. Agora, um partido que na base, neste momento, está desavindo com os seus militantes e está desavindo com a população, então esse partido não tem inserção suficiente para chegar num sítio, oferecer seja o que for. Muito bem, nem que seja mesmo saco de arroz. Vamos então fazer o nosso intervalo a semana com Salomão Moiana. Já estivemos aqui a olhar para dois temas, mais o ponto prévio, que foi a questão do curandeiro Mazione, que deixou marcas em Tindiza, e também esta não aceitação ao Ana Malala, bem assim, a rejeição a esta iniciativa de oferta de um furo de água pelo Partido Podemos e Forquilha na cidade da Beira. Voltamos já. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Uplay da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Uplay, a tua maneira. Uplay, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Boa noite, estamos de volta já na segunda parte do A Semana com Salomão Moiana. Nesta segunda parte vamos olhar aqui para o simpósio da Frelimo, alusivo aos 50 anos da independência e os 63 anos da criação e fundação da Frente de Libertação de Moçambique. Frelimo, inicialmente Frente de Libertação de Moçambique, uma organização que sai da junção de outras organizações no âmbito da luta armada. Já se passaram 63 anos. Este simpósio fica marcado por intervenções, a reter a intervenção do padre Filipe Couto, Hélder Joana, Joaquim Chissano e Armando Guibuza, mas e do próprio chefe de Estado, na abertura do evento, mas a mais marcante de todas foi a do Hélder Joana. Surpreende-lhe o sociólogo a fazer a intervenção que fez, que abanou com a estrutura toda? Não vi dessa forma. Mas antes daí, queria dizer o seguinte, que faça favor. Primeiro está de parabéns o Partido Frelimo por ter organizado este simpósio. Já não é o primeiro. Acho que quando fez 60 anos, a Frelimo completou 60 anos, houve um simpósio. Já este parece que é o quarto simpósio, se não me engano. E são ocasiões privilegiadas para discutir aspectos internos do próprio partido, quer dizer, reafirmação da sua história, reafirmação do seu percurso político, a luta que fez desde 64 até cá, e também serve para lançar apelos para a consolidação da unidade nacional. Sim. E eu penso que é muito bom que o Partido Frelimo tenha essa tradição de, em ocasiões marcantes do país, organizar uma reflexão. São pontos grandes de reflexão. E eu até, quando
quando vi o simpósio acontecer, e pensei a mesma coisa que sempre eu pensei no passado. E isso eu pensei mesmo e disse quando o Dhlakama ainda estava vivo. E eu a dizer, mas sabe, Renamo não tem história. E não tem história, mas tem história. Só que nunca se preocupou com a sua própria história. Aquilo que aconteceu com a Renamo, a causa da Renamo, a maneira como a Renamo conseguiu inverter o curso da história de Moçambique, é bem documentado do ponto de vista da própria Renamo. Pode ter material interessante para leitura, para estudo, para tudo. Construir a sua própria narrativa. Sim, porque a Frelimo, o que é que está a fazer com os simpósios? Está a consolidar a sua narrativa. Quer dizer, a história de Moçambique vista pelos olhos da Frelimo. Falta a história de Moçambique recente vista pelos olhos, por exemplo, da Renamo, que desencadeou uma luta muito difícil. A Frelimo, por exemplo, na contextualização, o Dr. Amatai, que foi a pessoa, a intervenção de fundo, a intervenção central do simpósio, contou como é que as coisas funcionaram. Em 64, a luta arrancou em 4 províncias: Cabo Delgado, Niassa, Tete e Zambésia. Mas devido a problemas logísticos derivados do facto de o Camuso Banda do Malau ser apoiante, ser aliado do colonialismo português, então interrompeu-se a luta em Tete e Zambésia. E só veio a retomar em Tete, aliás, em Tete, em 1968, com a abertura da Frente de Tete, a partir da Zâmbia, em cooperação com Kenneth Kaunda da Zâmbia. E que esta guerra avançou muito, porque em pouco tempo os militantes da Frelimo, os combatentes da Frelimo, conseguiram atravessar o rio Zambésia para o sul da província de Tete. E logo, e depois, já nos anos, acho que 71, 72, já estavam na província de Manica e Sofala. E a preparar condições para chegar ao sul. Para chegar à província de Inhambane e Gaza. Mas o objetivo principal, segundo narrou o general Amatai, em entrevista que fez ao comandante dessa operação, que era o Fernando Matavel, o objetivo era Lourenço Marques. Era aqui. Portanto, a luta armada estava a caminho daqui quando se dá o golpe de Estado em Portugal, em 1974, e quando há conversações em Lusaka para se conseguir o acordo de Lusaka, que dá o cessar-fogo e cria condições para a independência de Moçambique. Há que dar mérito a este trajeto. É uma luta terrível. Quer dizer, veja lá, esta frente, estamos a partir deste lado ocidental para cá, mas a luta em Cabo Delgado e em Niassa, e também já tinha atravessado para a Zambésia. É preciso fazer com que os mais novos percebam isto. É preciso criar um mecanismo para que os mais novos estudem isso. Exatamente. E houve um tempo, quando eu comecei a trabalhar na educação, em 1978, eu era professor de educação política, porque havia curso de formação de professores de educação política, que era para compreender isto, compreender estas dinâmicas históricas recentes. Quer dizer, recentes em história, 50 anos é recente. Portanto, isto é muito importante que seja ensinado, que seja difundido e que não seja conhecimento apenas daqueles velhotes que estiveram na luta armada, que foram jovens em 1964, dirigiram a luta, chegaram à independência, etc. Mas há coisas que foram ditas ali que são muito essenciais para a compreensão do país. E essas coisas deviam ser, não sei como traduzidas para que sejam perceptíveis. Exatamente, para serem mais perceptíveis. Por exemplo, a intervenção do presidente Guebuza explicou uma coisa. Ele rebateu aquilo que nós também temos vindo a rebater. A tese de que no tempo colonial estávamos melhor, estudava-se muito bem. Não se estudava muito bem no tempo colonial. Nem havia escolas suficientes. As restrições nem havia. Quer dizer, veja lá que aqui toda a zona da província de Maputo, a escola secundária para frequentar a 5ª classe era aqui em Lourenço Marques. Eu que sou de Taninga, lá não tinha escola. Terminava na 4ª classe.
aquele que é da Moamba terminava na 4ª classe, aquele que é de Bagulho terminava na 4ª classe. E para você evoluir tinha que vir para aqui. Agora, e aquele que é de Chiqualaquala, ou que se chegasse à 4ª classe tinha que ir a Xaixai. Quer dizer, para frequentar a 5ª classe. Quer dizer, que era o primeiro ano naquele tempo. Agora imagina lá que agora, em quase cada localidade, tem 1 ou 2 escolas secundárias que dão até 12ª classe. E o presidente Guebuza contou um facto muito interessante. Que quando ele era ministro da administração interna, no governo de transição, em 74, 75, eles quiseram formar a polícia de Moçambique, a nova polícia. E queriam recrutar jovens com 18 anos, com 20 anos, para integrar a polícia. Em todo o país não conseguiram 1000 jovens com 4ª classe para ir à polícia. Tiveram que adiar a abertura do centro de Matalane para a ocasião em que mais ou menos já houvesse 1000 jovens com 4ª classe. Portanto, não é verdade que a vida estava melhor no tempo colonial do que agora. É verdade que hoje a vida deveria estar melhor do que está. Mas não é que vamos comparar com o tempo colonial. Não são termos comparáveis. Portanto, houve essas intervenções boas. A intervenção do Hélder Jauana, que muita gente diz que foi a mais bombástica. Foi bombástica porque ele disse uma coisa óbvia, uma verdade óbvia. Ele disse que é preciso trabalhar nessa coisa do espírito da unidade e que ele mensalmente lê o livro de Eduardo Mondlane, Lutar por Moçambique. Questão da unidade nacional, questão de termos uma visão comum sobre o país. E que o próprio Partido Frelimo tem que fazer uma leitura nova dessa situação. Porque, do ponto de vista dele, o Partido Frelimo define-se como um partido de massas, um partido de camponeses também. Mas se olharmos da Comissão Política até o Comitê Central, não se vislumbra um único camponês, nem um único dirigente que vem das massas. Nem um operário. Estamos a ver elite. E ele até disse mais. Por quê? É porque aqueles ismos todos que enterramos e que combatemos, tribalismo, regionalismo, quando chegam os momentos eleitorais, são resgatados para serem utilizados para pisar uns e deixar passar outros. E que até entra a componente financeira. Aqueles que mais pagam são aqueles que mais prosperam ou mais ocupam cargo. Isso foi muito aplaudido. Também achei que foi bem aplaudida a intervenção do Padre Couto, que disse assim que nós andamos a falar da descentralização, mas quanto mais falamos da descentralização, centralizamos mais. Ele concentrou-se diretamente na questão dos secretários de Estado e governadores de província, e explicando que o presidente disse que ia tomar medidas para a descentralização efetiva, para que, na linguagem dele, para que o governador não fosse visto, como ele disse assim, como moleque do secretário de Estado. Então, pronto, queria dizer que não fosse visto como subordinado do secretário de Estado. Mas que essas coisas não estão a acontecer até aqui. Quer dizer, há uma resistência nossa própria de criarmos mecanismos mais rápidos para a descentralização efetiva do poder a nível das províncias. Então, foi mais ou menos a questão em que o Padre Couto se concentrou. Falou também o presidente Chissano, levantou uma série de... quer dizer, contou o percurso histórico de Dar es Salaam até a independência. Portanto, eu penso que é um bom momento. É um momento muito bom. Agora, há uma coisa que todos disseram, e que mesmo aqueles foram entrevistados fora, tipo Luísa Diogo, tipo Bem-vinda Levi, foram unânimes. É dizer que nós já temos independência política. Agora temos que lutar para atingir a independência econômica. Agora, só que também lá dentro foi dito isso muitas vezes, que temos que atingir a independência econômica. Mas ninguém disse como chegar à independência econômica. Quais são os caminhos a trilhar? Quais são os caminhos? Será que a nossa maneira de planificar o desenvolvimento é conducente a uma verdadeira independência econômica? A maneira como gerimos o país, a maneira como descontinuamos
continuamente os programas anteriores, leva a que nós tenhamos, de facto, uma verdadeira independência nos próximos 50 anos. Eu creio que é difícil prever isso. Há países aqui na zona que, mais ou menos, em 50 anos, conseguiram estabelecer bases muito sólidas para nadar para uma verdadeira independência econômica. Um dos países é a Tanzânia. Sim. Claro que a Tanzânia tem 60 anos agora, mas já atingiu 60 anos. Quando já era declarado pelos organismos internacionais um país de renda média e não um país subdesenvolvido como nós somos. Eu penso que para isso é preciso que haja uma visão nacional, que ali no simpósio não foi discutida. É preciso que se crie mais simpósios, não dos 63 anos da Frelimo, nem dos 50 anos da independência, mas simpósios para nós irmos construindo uma visão comum sobre o que é que deve ser feito para que num horizonte, não de 50 anos, não é preciso chegar a 50 anos, para que num horizonte de médio prazo consigamos inverter a situação do país. Na mesma semana que havia o simpósio, um dia antes, ouvi uma intervenção muito interessante da Graça Machel, que falava na Cimeira das Mulheres, uma Cimeira Econômica das Mulheres. Estava a dizer uma coisa muito óbvia que eu já me perguntei também muitas vezes. Está a dizer assim, nós estamos aqui sempre a dizer que era uma coisa sobre energia, acesso da mulher à energia. Que é preciso colocar painéis solares, energia solar. Mas, esses painéis, todos eles são feitos na China, na África do Sul. Será que nós não podemos chamar um chinês ou uma empresa chinesa para vir aqui ensinar como se faz painéis solares? Qual é a tecnologia que está num painel solar? O que é que está envolvido ali que não possa ser feito em Moçambique? E por moçambicanos. E por moçambicanos. Agora, se nós não começarmos a ter essa visão, continuarmos com a visão consumista de irmos à China, buscar isto, irmos à China. E a coisa horrível que me arrepia bastante, eu não sei se a mobília que está na presidência da República não vem da China. Acho que vem de lá também. O que me arrepia bastante é entrar num escritório de um dirigente moçambicano, encontrar mobília da China. Quer dizer, um país que vende madeira aos magotes para o chinês. E depois o chinês entrega grátis. Faz lá uma transformação da madeira, faz mobília, vende ao moçambicano. E o moçambicano, cara sem vergonha, ainda manda trazer da China para aqui. Quer dizer, isso devia ser banido. A medidas têm que ser tomadas pelo próprio governo para incentivar outro tipo de atitudes. Banir a importação de mobília para o Estado. Um privado pode ir à China, pode ir à Malásia, pode ir à Indonésia, comprar mobília para vender no home center, não sei quanto, não interessa. Mas o Estado moçambicano ir à China, importar mobília para vir sentar um dirigente daqui, não faz sentido. Então, eu penso que são essas coisas que é preciso começarmos a ver como é que o país pode andar. A independência econômica é isso. O Salomão devia estar no simpósio como um dos painelistas. Não fui convidado. A independência econômica é isso. A independência econômica é criar bases de produção nacional para alimentar o mercado interno e externo. A independência econômica é sentar e estudar. Por que Moçambique, com tantos anos de independência, com tanta terra rica e tudo, ainda importa limão da África do Sul? Ainda importa repolho, ainda importa tomate. Quer dizer, um tomate que em 90 dias você está a colher aqui, tem que mandar vir da África do Sul. Importa roupa usada. Roupa usada, interior. Ainda por cima. Então, mas que visão econômica é que nós temos assim? Como é que nós vamos ter independência econômica se na nossa mente não há liberdade de pensar economicamente e pensar nacionalmente do ponto de vista econômico? Então, isso não pode andar. Tenta ver. Coisas como painéis solares, que é uma coisa simples. Pelo menos de tijoleira, o governo do presidente Nilson mandou vir um chinês que montou a fábrica Safira aqui na Moamba. Está a fazer tijoleira de alta qualidade. Se aquela fábrica se multiplicasse por todas as províncias do país, acabava a importação de tijoleira para o mercado. Então, quer dizer,
A mesma coisa que está-se a fazer com o cimento, em que o cimento que se usa é de Moçambique, porque temos uma fábrica, várias fábricas de cimento ao longo do país, também podíamos ter várias fábricas de montagem de painéis solares em Moçambique, que ia dar emprego a muitos jovens, ia treinar muita juventude para saber como se faz isso. Íamos criar pequenas centrais independentes de produção de energia. Em vez de toda a energia vir da EDM, haveria uma pequena central, por exemplo, em Magude, para produzir energia para aquela gente dali. Uma empresa licenciada localmente para vender energia em Magude. Uma outra empresa em outro sítio. Uma empresa em Malulo lá em Sanga. Podia ter outra empresa em Golomonzo, lá em Macanga. Quer dizer, diversificar as coisas. É para distribuir as oportunidades pelo país. É bastante vontade política. Então, vontade política. A vontade política é aquela que estava reunida em simpósio. A vontade política estava ali, no simpósio. Então, por que nós não começamos a discutir coisas muito concretas para a transformação radical do país? É que se não fizermos isso, continuarmos a viajar, porque tem que ir à China, porque o meu contentor ainda não chegou com painéis, ainda não chegou com essa coisa de tendas, esses casamentos todos que estamos a ver, todas as tendas vêm da China. Quer dizer, não é possível produzir uma tenda em Moçambique. Palitos para dentes vêm da China. Mas que país é esse? Há um senhor, higiênico, há um senhor que ligou um dia ali numa televisão aí, a dizer que em 50 anos escangalhamos muito. Escangalhamos a fosforeira de Moçambique, a Texlon, a Zuid, a Mabor, a Cometal Mometal, que reparava vagões. Há uma tentativa de recuperação. Exatamente. Mas há muita indústria que só aqui na região da Matola, só aqui na vinda das indústrias, vidreira, Zuid, Ima, tudo. As Lomares. Lomar, toda essa indústria desapareceu. Agora, nós não podemos, ele disse mais, que nós destruímos isso para substituir por fábrica de Vojong. Não é bem assim. Mas nós podemos recuperar isso. O país pode fazer trabalho nesse sentido. Eu entendo, até o presidente Guebuza explicou bem, que naquele tempo nós tínhamos que fazer andar a economia, mas não tínhamos a capacidade que os donos tinham. Então muitas coisas andaram mal. Mas agora, 50 anos depois, já temos tudo. Os portugueses não tinham tantos engenheiros como temos agora. Mas os portugueses, como é que é? Então, se um país tem 50 universidades e não tem indivíduos competentes, então esse país não sabe o que é uma universidade. Universidade é para quê? É para ir buscar conhecimento para fazer coisas acontecer. Agora, se o país tem 50 universidades, para constar das estatísticas, e não tem pessoas que saiam dessas universidades com capacidade, com massa cinzenta suficiente para a transformação da realidade, então fecha. Essas universidades não são úteis. É interessante, quando falou das fábricas de Chifutchongo, nunca vi uma fábrica. Onde é que estão localizadas essas fábricas? Eu não sei, estão aqui em Moçambique, mas o produto está aí, nas prateleiras. Se for aqui no Esquelena de encontrar, muita gente a vender. Se for nesses mercados todos, estão lá. Então, bebidas não seladas, produtos, bebidas nocivas à saúde das pessoas e em particular à saúde da juventude. Muitos jovens a levarem as garrafinhas dos bolsos para as escolas. É porque são bebidas muito baratas, são vendidas a um preço muito baixo e são bebidas que não têm qualidade nenhuma. Se aquelas bebidas fossem produzidas num país sério, aliás, nem poderiam ser produzidas, deveriam ser proibidas, porque não são bebidas úteis para o bem-estar das pessoas. A bebida, para além de tudo, tem que contribuir para o bem-estar da pessoa que bebe. Agora, uma bebida que quando alguém bebe, no dia seguinte tem dificuldade de se levantar, tem dificuldade de trabalhar, e depois, a médio prazo, a pessoa tem a saúde totalmente destruída, não é bebida recomendável para circular num país que tem Ministério da Saúde, tem Laboratório Nacional de Alimentos e Bebidas, tem uma série de estruturas. Não pode. E então, tem governo. E tem governo. Essas instituições todas estão adjacentes ao governo. Então, eu queria dizer o seguinte, que todas as pessoas que estavam a falar estavam a endossar tudo para o presidente Chapo.
o presidente Chapa tem que tomar isto, o presidente Chapa tem que tomar medidas. Mas o Moçambique não se pode resumir ao presidente Chapa. Moçambique, é um super poderoso presidente. Não, até podia ser, mas o Moçambique não se pode resumir. Os problemas de Moçambique não se resumem ao presidente Chapa. Aliás, até podíamos perguntar como é que o presidente Chapa, sendo o 5º presidente, encontrou tantos problemas. Será que os anteriores presidentes não fizeram nada? Porque este é o 5º presidente. Já tivemos 4 antes dele. Agora, como é que tudo que estamos a encontrar, o presidente Chapa tem que ver, o presidente Chapa tem que ver. Ele tem que ver na medida da sua capacidade, tem que ver na medida do seu mandato. Mas não é verdade que todos os problemas que estão aqui temos que virar para o Chapa. Não é bem assim. Porque nós estávamos aqui antes do Chapa ser presidente. Tivemos muitos presidentes aqui. Aliás, 3 deles estavam ali, que estiveram antes do Chapa. Se calhar por ser mais jovem, tem muita energia. Tem energia, mas a energia dele não é suficiente para resolver todos os problemas de um país. Agora, eu acho que nós todos temos que contribuir com coisas concretas, com coisas práticas. Eu penso que muita gente que estava ali no simpósio tem empresas. Alguns têm empresas à socapa, escondidas, não divulgam. Algumas empresas não pagam imposto. E eu acho que não podemos fazer assim. Se nós queremos desenvolver um país sério, as pessoas que têm empresa têm que ser conhecidas e ser responsabilizadas por uma boa conduta social das suas empresas. As empresas têm que ter responsabilidade. As empresas têm que contribuir para o alargamento da base tributária do país. As empresas têm que contribuir para a economia nacional. Contribuir de uma maneira saudável, visível e conhecida. E saber que as pessoas orgulham-se por pagar impostos. As pessoas orgulham-se por contribuir para o desenvolvimento do país. Então, nós não podemos continuar a ser um país secreto, onde falamos na reunião, mas depois eu faço uma coisa lá embaixo e que não se pode saber aqui em cima. Não pode ser assim. Nós temos que ultrapassar isso. E o presidente Chapa não é suficiente, ele sozinho, para resolver os problemas todos. O Pedro Couto, não é o Pedro Couto, o Filipe Couto, o padre Filipe Couto, é irmão do Pedro Couto. Sim. Ele disse uma coisa, que temos que deixar o Chapo escolher à vontade as pessoas com quem quer trabalhar. Sim, mas pode escolher à vontade. Eu penso que está a escolher à vontade das pessoas. Mas também o próprio presidente Chapo não é só escolher por escolher. Tem que escolher a partir de uma base de que essas pessoas vão contribuir para acrescentar o valor. Não é escolher porque treinamos juntos. Naquele tempo era porque estivemos juntos na Xingueia. Agora é porque estivemos juntos na faculdade, porque estivemos juntos no Centro de Formação Jurídica e Judiciária, ou porque estivemos juntos na Cala. Não é bem assim. É mais do mesmo. O país não pode continuar assim. O país tem que andar gerido em bases científicas. Pegar nas pessoas de acordo com a utilidade concreta que cada um pode acrescentar no desenvolvimento do país. E mais, tirar da cabeça a ideia de que para desenvolver Moçambique você tem que ser ministro, tem que estar no governo. Não. Há muita gente que fora do governo até pode contribuir melhor do que quando está no governo. Porque no governo estão amarradas as regras de funcionalismo público. Ao passo que fora do governo tem a liberdade de pensar e de fazer coisas. E falando em contribuir, esta é uma forma que o Salomão encontrou para contribuir para o desenvolvimento deste país, dando opinião sobre o seu país. Mas deixa eu dizer outra coisa. Eu estava a pensar, por exemplo, um dia, eu já discuti isso com alguns amigos, eu ia dizer, esses jovens que se envolveram nessa coisa de dívidas ocultas, se aquele dinheiro tivessem feito um hospital pediátrico aqui, em Maputo, um grande hospital, ou em Nampula, ou na Matola, ou em Pemba, um hospital, eu teria advogado a favor deles. Teria dito que não, vamos perdoar a dívida deles, vamos perdoar a situação deles, cometeram um deslize, mas produziram um bem público de muita utilidade para o país. Agora, você faz uso do dinheiro, compra carros, anda, dá dinheiro às meninas. Quer dizer, isso não pode.
Nós temos que induzir. É essa juventude que estamos a dizer que nós temos que trabalhar para a juventude. Nós temos que incutir na juventude uma consciência patriótica, uma consciência nacionalista. Cortar o consumismo excessivo que está na cabeça dos nossos jovens. Os nossos jovens só pensam quando está ali ter um bom carro, ter uma boa casa, ter não sei quanto. Quer dizer, já terminou. Não pode ser assim. O país é muito mais do que isso. Então eu penso que foi bom haver o simpósio, mas é bom que haja muito mais simpósios anualmente para discutir o país. Discutir o país nas várias vertentes e na criação de um programa comum de empoderamento econômico do país para os próximos anos, em que as pessoas ficam claras sobre o que é que se pode fazer. Em que se divide em áreas. Quem são os que vão trabalhar na área da agricultura? Nós temos que ter um megaprojeto. Megaprojeto não é só essa coisa de gás. Falta megaprojeto para produzir milho aqui. Megaprojeto de milho, megaprojeto de soja, megaprojeto de muitas outras coisas. Megaprojeto de hortícolas. Quer dizer, há países... Sabe quantos hectares a Ucrânia tem de produção de cereais? Tem 500 milhões de hectares só para isso. Quer dizer, nós estamos aqui a brincar com coisas muito pequenas. A Ucrânia e a Rússia estão em guerra, mas quando eles cortam a exportação de farinha de trigo para nós, andamos a queixar. Nós que temos terra mais do que eles para produzir isso. Então não podemos continuar assim. Eu penso que é preciso mudar o país, mas mudar de facto. Não pensar que o presidente Chapo vai resolver tudo. Não vai resolver. Daqui a pouco vamos começar. Afinal, o Chapo dele não está a fazer nada. É porque estamos a entregar a ele tudo. E nós ficamos isentos. Ficamos sentados para ver o que o Chapo faz. Não pode ser assim. Nós todos temos que trabalhar. Cada um tem que mostrar o que é que fez ao longo deste tempo. Muitíssimo obrigado, Salomão Miana. Foi então mais uma participação de Salomão Miana aqui no seu programa A Semana com Salomão Miana. Agradecer ao Salomão por mais uma edição e assiste, estimado telespectador, por manter-se desse lado. E saudar, uma vez aqui, os nossos novos telespectadores da TNT. Sejam todos muito bem-vindos. Voltamos a ver-nos numa próxima ocasião. Boa noite.